Dando continuidade ao Livro dos Espíritos, continuaremos no capítulo 4, a página 123. Da pluralidade das existências. A reencarnação. 166. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar-se e depurar-se, sofrendo uma nova existência? Como realiza a nova existência se pela sua transformação como espírito, depurando-se a alma, indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso, necessária-lhe é a prova da vida corporal. B. A alma passa então por muitas existências corporais? Sim, todos contamos com muitas e muitas existências. O que dizem o contrário, pretendem manter-vos a ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. C. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Evidentemente. 167. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde há justiça? 168. É limitado ao número de existências corporais ou o espírito reencarna permanentemente? A cada nova existência, o espírito dá um passo diante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de suas impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. É invariável o número da encarnação para todos os espíritos? Não. Aquele que caminha depressa, muitas provas se forra. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. O que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? Espírito bem-aventurado, puro espírito. Justiça e encarnação. 171. Em que se funda o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação. Pois incessantemente repetimos, o bom pai deixa sempre aberta aos seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre a felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Todos os espíritos tendem para a perfeição, e Deus lhes faculta o meio de alcançá-la, proporcionando-lhes a provação corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Não obraria Deus com equidade, nem de acordo com a sua bondade, não se condenasse para sempre os que talvez hajam encontrado, oriundos do seu próprio meio e que foram colocados e alheios à vontade dos que animava, obstáculos a seu melhoramento. Se a sorte do homem se fixasse irrevogavelmente depois da morte, não seria uma única balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas e não haveria imparcialidade no tratamento que a todas dispensa. A doutrina da reencarnação, isso é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece meios e resgatamentos dos nossos erros por nossas provações. A razão nos indica que os espíritos a ensinam, O homem, que tem consciência da sua inferioridade, aure consoladora esperança na doutrina da reencarnação. Se crê na justiça de Deus, não pode contar que venham a achar-se para sempre, em pé de igualdade com os que mais fizeram do que ele. Sustém-no, porém, e lhe reanima a coragem e a ideia que aquela inferioridade não deserda eternamente do supremo bem, e que, mediante os nossos esforços, dado-lhe será conquistá-lo. Quem é que, ao cabo da sua carreira, não deplora haver tão tarde ganho uma experiência de que já não mais pode tirar proveito? Entretanto, essa experiência tardia não fica perdida. O espírito utilizará a nova existência. Encarnação nos diferentes mundos. 172. As nossas diversas existências corporais verificam todas na Terra? Não, vivemos em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras e nem as últimas, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. 173. A cada nova existência corporal, a alma passa
de um modo para outro ou pode ter muitas no mesmo globo. Pode viver muitas vezes no mesmo globo, se não adiantou bastante para passar ao mundo superior. A. Podemos reaparecer muitas vezes na Terra? Certamente. B. Podemos voltar a este depois de termos vivido em outros mundos? Sem dúvida, é possível que já tenhais vividos algures na 174. Tornar a viver na Terra constitui uma necessidade? Não, mas se não progredires, podereis ir para outro mundo que não valha mais do que a Terra e que talvez seja até pior do que ela. 175. Haverá alguma vantagem em voltar-se a habitar a Terra? Nenhuma vantagem particular, a menos que essa seja em missão, caso em que se progride aí como qualquer outro planeta. Não seria mais feliz permanecendo na condição de espírito? Não. Não estacionar-se-ia é o que se quer, é caminhar para Deus. 176. Depois de haverem encarnado noutros mundos, podem os espíritos encarnar neste sem que jamais aí tenham estado? Sim, do mesmo modo que vós em outros. Todos os mundos são solidários, e o que não se faz um não se faz no outro. O que não se faz num, faz-se no outro. Assim, homens que estão na Terra pela primeira vez, muitos em graus diversos de adiantamento. B. Pode-se reconhecer um indício qualquer que um espírito está pela primeira vez na Terra? Nenhuma utilidade teria isso. 177. Para chegar à perfeição suprema e à felicidade, o destino final de todos os homens tem o espírito que passar pela fieira de todos os mundos existentes no universo? Não, porquanto muitos são os mundos correspondentes a cada grau da respectiva escala, e o espírito saindo de um deles, nenhuma coisa nova aprenderia nos outros do mesmo grau. Como se explica, então, a pluralidade de suas existências em um mesmo globo? De cada vez poderá ocupar posição diferente das anteriores. Nessas diversas posições se lhe deparam com outras tantas ocasiões de adquirir a experiência. 178. Podem os espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior a outro onde já viveram? Sim, com demissão, com o objetivo de auxiliarem ao progresso. Caso em que aceitam alegres as tribulações de tal existência, por lhes proporcionar meio de se adiantarem. Mas não pode dar-se também por expiação? Não pode Deus degradar para mundos inferiores espíritos rebeldes? Os espíritos podem conservar-se estacionários, mas não retrogradam. Em caso de estacionamento, a punição deles consiste em não avançarem, em recomeçarem no meio conivente à sua natureza existências mal empregadas. B. Quais os que têm que recomeçar a mesma existência? Os que faliram em suas missões ou em suas provas. 179. Os seres que habitam cada mundo hão todos alcançado o mesmo nível de perfeição? Não. Dá-se em cada um o que ocorre na Terra. Uns espíritos são mais adiantados que os outros. 180. Passando desse planeta para outro, conserva o espírito a inteligência que aqui tinha? Sem dúvida, a inteligência não se perde. Pode, porém, acontecer que ele não disponha dos mesmos meios de manifestá-la, dependendo isso da sua superioridade e das condições do corpo que tomar. 181. Os seres que habitam diferentes mundos têm corpos semelhantes ao nosso? É fora de dúvida que têm corpos, porque o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Esse envoltório, porém, é mais ou menos material, conforme o grau de pureza que chegaram aos espíritos. É por isso que assinala a diferença entre os mundos que temos de percorrer, porquanto muitas moradas há na casa de nosso Pai, sendo, consequentemente, de muitos graus essas moradas. Alguns sabem, e esse fato tem consciência na terra. Outros, no entanto, o mesmo não se dá. É possível nos conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Nós espíritos só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em estado de compreendê-las, e semelhante revelação os perturbaria. À medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste se aproxima, igualmente na natureza espírita. Torna-se menos densa a matéria, deixa-te rastezar penosamente pela superfície do solo, e menos grosseiras se fazem as necessidades físicas, não mais sendo preciso que os seres vivos se destruam mutuamente para se nutrirem. O espírito se acha mais livre e tem das coisas longínquas percepções que desconhecemos. Vê com os olhos do corpo que só pelo pensamento entrevemos. Da purificação
edificação do espírito decorre o aperfeiçoamento moral, para os seres que eles constituem quando encarnados. As paixões animais se enfraquecem e o egoísmo cede lugar ao sentimento de fraternidade. Assim é que nos mundos superiores ao nosso se desconhecem as guerras, carecendo de objetos os ódios e as discórdias, porque ninguém pensa em causar dano ao seu semelhante. A intuição dos seus habitantes tem do futuro a segurança que uma consciência isenta de remorsos lhes dá. Fazem que a morte nenhuma apreensão lhes cause. Encaram-na de frente sem temor como simples transformação. A duração da vida nos diferentes mundos parece guardar proporção com o grau de superioridade física e moral de cada um, que é perfeitamente racional. Quanto menos material o corpo, menos sujeito às vicissitudes que o desorganizam. Quanto mais puro o espírito, menos paixões a miná-lo. E ainda há uma graça da providência, que desse modo abrevia os sofrimentos. 183. Indo de um mundo para outro, o espírito passa por nova infância? Em toda parte a infância é uma transição necessária, mas não é em toda parte tão obtusa como no vosso mundo. Tem o espírito a faculdade de escolher o mundo em que passe a habitar? Nem sempre. Pode-se pedir. Essa é a 184. Tem o espírito a faculdade de escolher o mundo em que passe a habitar? Nem sempre. Pode-lhe pedir que lhe seja permitido ir para este ou aquele para obtê-lo se o merecer, porquanto a acessibilidade dos mundos para os espíritos depende do grau de elevação desses. Se o espírito nada pedir, o que é que determina o mundo em que ele reencarnará? O grau da sua elevação. O estado físico e moral desses seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada mundo? 185. Não, os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. Todos começaram com o vosso, por um estado inferior à própria terra, e sofrerá idêntica transformação. Inferior e a própria terra sofrerá idêntica transformação, tornar-se-á um paraíso quando os homens se houverem tornado bons. É assim que as raças que hoje povoam a Terra desaparecerão um dia, substituídas por seres cada vez mais perfeitos, pois que as vossas raças transformadas nos sucederão às atuais, como essas sucederam ainda às outras mais grosseiras. 186. Haverá mundos em que o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tem o por envoltório para espírito? E mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós, como se não existisse, esse é o estado dos espíritos puros. Parece resultar daí entre o estado correspondente às últimas encarnações do espírito puro, e não há linha divisória perfeitamente demarcada, não? Semelhante demarcação não existe. A diferença entre um e outro estado se vai apagando pouco a pouco, acaba por ser imperceptível, tal qual se dá com a noite e as primeiras claridades do alvorecer. 187. A substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Não, é mais ou menos etérea. Passando de um mundo a outro, o perispírito se reveste da matéria própria desse outro, operando-se, porém, essa mudança com a rapidez de um relâmpago. 188. Os espíritos puros habitam mundos essenciais ou se acham no espaço universal sem estarem mais ligados a um mundo que a outros? Habitam certos mundos, mas não lhe ficam presos como os homens à terra. Podem, melhor do que os outros, estar em toda parte. Transmigrações progressivas, 189. Desde o início da sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades? Não, pois que para o espírito como para o homem também é infância. Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência só pouco a pouco se desenvolve. 190. Qual o estado da alma na sua primeira encarnação? O da infância na vida corporal. A inteligência, então, apenas desabrocha e a alma em si ensaia para a vida. 191. A dos nossos selvagens são almas no estado de infância? Da infância relativa, pois já são almas desenvolvidas, visto que já nutrem paixões. Então as paixões são um sinal de desenvolvimento? De desenvolvimento sim, de perfeição porém não. São um sinal de atividade e de consciência do eu, porquanto na alma primitiva a inteligência e a vida se acham no estado de germe. A vida do espírito em seu conjunto apresenta as mesmas faces que observamos na vida corporal. Ele passa gradualmente do estado embrião da infância para chegar percorrendo aos sucessivos períodos de adulto, que é o da perfeição, com a diferença de que para o espírito não há declínio, nem decrepitude, como na vida corporal.
corporal, e que a sua vida, que não teve começo, não terá fim, que imenso tempo lhe é necessário, do nosso ponto de vista, para passar a infância espírita ao contemplo desenvolvimento, e que o seu progresso se realiza, não num único mundo, mas vivendo em mundos diversos. A vida do espírito, pois se compõe de uma série de existências corpóreas, cada uma das quais representa para ele uma ocasião de progredir, do mesmo modo que em cada existência corporal se compõe de uma série de dias, a cada um dos quais o homem obtém um acréscimo de experiência e de instrução. Mas assim como na vida do homem, há dias que nenhum fruto produzem, na do espírito há existências corporais que ele nenhum resultado colhe, porque não soube aproveitar. 192. Pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os graus da escala de aperfeiçoamento e tornar seu espírito puro sem passar por outros graus intermédios? Não, pois que o homem julga perfeito pois o que o homem julga perfeito, longe está da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quanto o comporte da sua natureza terrena. Mas isso não é a perfeição absoluta. Dá-se como o espírito que se verifica com a criança, por mais precoce que esteja, tem de passar pela juventude antes de chegar à idade da madureza, e também como o enfermo, que para recobrar a saúde tem que passar pela convalescença. Demais ao espírito se cumpre progredir em ciência e moral. Se somente se adiantou no sentido, importa adiante noutro, para atingir o extremo superior da escala. Contudo, quanto mais o homem se adiantar na sua vida atual, tanto menos longas e penosas lhe serão as provas a se seguirem. Pode, ao menos o homem, na vida presente, preparar-se com segurança para si uma existência futura menos prenhe de amarguras? Sem dúvida. Pode reduzir a extensão e as dificuldades do caminho. Só o descuidoso permanece sempre no mesmo ponto. 193. Pode um homem, nas suas existências, descer mais baixo do que esteja na atual? Com relação à posição social, sim, como espírito, não. 194. É possível que sua nova encarnação, a alma de um homem de bem, adquira o corpo de um acelerado? Não, visto que não pode degenerar. A alma de um homem perverso pode tornar-se de um homem de bem? Sim, se arrependeu. Isso constitui uma recompensa. A marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrógrada. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem de categoria que ascenderam. Em suas diferentes existências corporais, podem descer como homens, não como espíritos. Assim, a alma de um potentado da terra pode tarde animar o mais humilde obreiro e vice-versa. Por isso que entre os homens as categorias estão frequentemente na razão inversa da elevação das qualidades morais. Ordens, Herodes era rei, Jesus carpinteiro. 195. A possibilidade de se melhorarem noutra existência não será de molde a fazer certas pessoas perseverarem no mau caminho, dominadas pela ideia de que não poderão corrigir-se mais tarde? Aquele que assim pensa em nada, crê, e a ideia de um castigo eterno o refrearia mais do que qualquer outra, porque a sua razão repele, e semelhante à ideia induz a incredulidade a respeito de tudo. Se unicamente os meios racionais tivessem sido empregados para criar os homens, não haveria tantos céticos. De fato, um espírito imperfeito poderá, durante a vida corporal, pensar como dizes, mas liberto que você seja da matéria, pensará de outro modo, pois logo verificará que fez cálculo errado, e não um sentimento oposto a esse, um sentimento oposto a esse trará ele para sua nova existência. É assim que se efetua o progresso, e essa razão, porque na Terra os homens são desigualmente adiantados. Uns já dispõem de experiência que a outros falta, mas que adquirem pouco a pouco. Deles depende acelerar-se o progresso ou retardar-se indefinidamente. O homem que ocupa uma posição má deseja trocá-lo o mais depressa possível. Aquele que se acha persuadido de que as tribulações da vida terrena são consequências de suas imperfeições, procurará garantir para si uma nova existência menos penosa, e essa ideia o desviará mais depressa da senda do mal do que a do fogo eterno, em que não acredita. 196. Não podendo os espíritos aperfeiçoar-se, a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol ou de depurador, por onde tem que passar todos os seres do mundo espírita para alcançarem a perfeição? Sim, exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém, somente ao cabo dos mais ou menos ao longo tempo, conforme os esposos se empreguem, somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas, atingem a finalidade para que
entendem. É o corpo que influi sobre o espírito para que este se melhore, ou o espírito que influi sobre o corpo. Teu espírito é tudo. É simples veste que apodrece, eis tudo. O suco da vida nos oferece um símile material dos diferentes graus da depuração da alma. Ele contém licor que se chama espírito ou álcool, mas enfraquecido por uma imensidade de matérias estranhas que alteram a essência. Essa só chega à pureza absoluta depois de múltiplas destilações, em cada uma das quais se despoja de algumas impurezas. O corpo é o alambique em que a alma tem que entrar para se purificar. As matérias estranhas se assemelham ao perispírito, que também depura, à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Sorte das crianças depois da morte, 197. Poderá ser tão adiantado quanto a de um adulto o espírito de uma criança que morreu em tenridade? Algumas vezes é o muito mais, porquanto pode-se dar-se que muitos já haviam vivido e adquirido maior soma de experiência, sobretudo se progrediu. Pode então o espírito de uma criança ser mais adiantado que o de seu pai? Isso é muito frequente. Não o vedes vós mesmo tão humildados vezes na terra? 198. Não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenridade pertence a alguma das categorias superiores? Se não fez o mal, igualmente não fez o bem, e Deus não o isenta das provas que tem de padecer. Se for um espírito puro, não é pelo fato de ter animado apenas uma criança, mas porque já progredirá até a pureza. 199. Porque tão frequentemente a vida se interrompe na infância? A curta duração da vida da criança pode apresentar para o espírito que a animava o complemento da existência precedente interrompida antes do momento em que devera terminar, e a sua morte, também não raro, constitui provação ou expiação para os pais. Que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? Recomeça outra existência. Se uma única existência tivesse o homem, se extinguindo-se ela, sua sorte fosse decidida para a eternidade, qual seria o mérito o mérito de metade do gênero humano da que morre na infância para gozar sem esforço da felicidade eterna e com que direito se acharia isento das condições, às vezes tão duras, a que se submetida a outra metade? Semelhante ordem de coisas não corresponderia à justiça de Deus. A reencarnação é igualdade real para todos. O futuro a todos toca sem exceção e sem favor para quem quer que seja. Os retardatários só de si mesmo podem se queixar. Forçoso é o homem que tem o merecimento de seus atos, como tem a deles responsabilidade. Aliás, não é racional considerar-se a infância como um estado normal de inocência. Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos numa idade em que ainda nenhuma influência pode ter tido a educação? Algumas não há de lhe parecer trazer o berço da astúcia, a felonia, a pérfida, até o pendor para o roubo e para o assassínio, não obstante os bons exemplos que todos os lados se lhe dão. A lei civil as absolve de seus crimes, porque diz que elas obraram sem discernimento. Tem razão a lei, porque de fato eles obram mais do que o instinto que intencionalmente, donde porém provirão os instintos tão diversos em crianças de mesma idade, educadas em condições idênticas e sujeitas às mesmas influências, donde a precoce perversidade, senão na inferioridade do espírito, uma vez que a educação em nada lhe contribuiu para isso, as que se revelam viciosas é porque seus espíritos muito pouco han progredido. Sofrem então por efeito dessa falta de progresso, as consequências dos atos que praticam na infância, mas de suas existências não em relação às consequências não dos atos que praticam na infância, mas as de existências anteriores. Nossa, consegui falar. Assim é que uma lei só para todos e quase todos são atingidos pela justiça de Deus. 200. Tem sexo os espíritos? Não como o entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseada na concordância de sentimentos. 201. Em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? Em nova existência, decretos de certo, são os mesmos espíritos que animaram os homens e as mulheres. 202. Quando errante, que prefere o espírito encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Isso pouco importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Os espíritos vos encarnam como homens ou mulheres, não porque têm sexo.
visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo como cada posição social. Lhes proporciona aprovações e deveres especiais e, com isso, o ensejo de ganharem experiência. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens, parentesco e filiação. Transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas ou se limitam antes a lhe dar a vida animal, a que mais tarde outra alma vem adicionar a vida moral? Dão-lhes apenas a vida animal, porque a alma é indivisível. Um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa. 204. Uma vez que tenhas tido muitas existências, a nossa parentela vai além da que a existência atual nos criou? Não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam a vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, as simpatias que vêm a existir entre vós certos espíritos que vos parecem estranhos. 205. A algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora de laços de família. Como fazê-los anteriores à existência atual? Ela os distende, não os destrói. Fundando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto no nosso vizinho ou no nosso servo pode achar-se um espírito que em estados presos pelos laços de consanguinidade. Ela, no entanto, diminui a importância de que alguns dão em genealogia, visto que qualquer pode ter tido por pai um espírito que haja pertencido a outra raça ou que haja vivido em condição muito diversa. É exato, mas essa importância assenta o orgulho. Os títulos, a categoria social, a riqueza, eis que esses tais veneram nos seus antepassados. Um que coraria de contar como ascendente, honrado sapateiro, e orgulhar-se-ia de desacender um gentil homem devasso. Digam, porém, o que disserem ou façam ou fizerem, não obstarão que as coisas sejam como são, não lhes foi consultada a vaidade que Deus formulou as leis da natureza. 206. De fato, não haver filiação entre os espíritos descendentes a qualquer família, seguir-se-á o culto dos avoengos seja ridículo. De modo nenhum. Todo homem deve se considerar ditoso por pertencer a uma família que encarnaram espíritos elevados, se bem que os espíritos não procederam uns dos outros, e nem por isso menos afeição consagram aos que lhes estão ligados pelo elo de família, dado que muitas vezes eles são atraídos para tal ou qual família pela simpatia, ou pelo menos laços anteriormente que se estabeleceram. Mas ficais certos de que vossos antepassados não se honraram com o culto que lhes tributais por orgulho. Em vós não se refletem os méritos de que eles gozem, senão na medida de esforços que empregais para seguir bons exemplos que vos deram. Somente nessas condições lhes é grata e até mesmo útil a lembrança que deles guardais. Parecenças físicas e morais. 207. Frequentemente, os pais transmitem aos filhos a presença física. Transmitirão também alguma presença moral? Não que diferentes são as almas ou espíritos uns dos outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, há apenas consanguinidade. De onde se originam as presenças morais que costumam haver entre pais e filhos? É que uns e outros são espíritos simpáticos que reciprocamente se atraíam pela analogia dos pendores. 208. Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento destes? Ao contrário, bem grande influência exercem. Como já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação, constituir-lhes uma tarefa, tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. 209. Por que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Por outra, porque as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia um bom espírito para lhes animar o filho? Não é raro que o mau espírito o mau espírito peça lhes sejam bondados aos bons pais, na esperança de que seus conselhos o encaminhem por melhor sendo, e muitas vezes Deus lhes concede o que deseja. 210. Pelos seus pensamentos e preces, podem os pais extrair para um corpo informação do filho um bom espírito, de preferência ao inferior? Não, mas podem melhorar o espírito do filho a que eles nasceu e está confiado. Esse é o dever deles. Os maus filhos são uma provação para os pais.
De onde deriva a semelhança de caráter que muitas vezes existe entre dois irmãos momentaneamente gêmeos? São espíritos simpáticos que se aproximaram por analogia do desenvolvimento e se sentem felizes por estar juntos. 212. Há dois espíritos por outra duas almas nas crianças cujos corpos nascem ligados, tendo em comum alguns órgãos? Sim, mas a semelhança entre eles é tal que faz-vos pareçam em muitos casos uma só. 213. Por que nos gêmeos os espíritos se encarnam por simpatia, de onde provém a aversão que às vezes se nota entre eles? Não é de regra que se sejam simpáticos os espíritos dos gêmeos. Acontecem também que os espíritos maus entenderam de lutar juntos no palco da vida. 214. Que se deve pensar dessas histórias de crianças que lutam no seio materno? Lendas. Para significarem quão inveterado era o ódio que reciprocamente se votavam, figuram-se-nos a fazer sentir do nascimento delas. Em geral, não levais muito em conta as imagens poéticas. 215. O que dá origem ao caráter distintivo que se nota em cada povo. Também os espíritos se grupam em famílias, formando-as pela analogia de seus pendores, mais ou menos puros, conforme a elevação que tenham alcançado. Pois bem, um povo é uma grande família formada pela reunião de espíritos simpáticos. Na tendência que apresentam os membros dessas famílias para se unirem é o que está à origem da semelhança, que existindo entre os indivíduos constitui o caráter distintivo de cada povo. Julgais que espíritos bons e humanitários procurem para nele encarnar um povo rude e grosseiro? Não, os espíritos simpatizam com as coletividades como simpatizam com os indivíduos. Naquelas em cujo seio se encontrem, eles se acham no meio em que lhe é próprio. 216. Em suas novas existências, conservará o espírito traços do caráter moral de suas existências anteriores? Isso pode dar-se, mas melhorando se ele muda. Pode também acontecer que sua posição social venha a ser outra. Se de senhor passa a escravo inteiramente, diversos serão seus gostos e dificilmente o reconheceríeis. Sendo o espírito sempre o mesmo nas diversas encarnações, podem existir certas analogias entre suas manifestações, se bem que de modificadas pelos hábitos da posição que ocupe, até que um aperfeiçoamento notável seja mudado completamente o caráter. Lhe haja mudado completamente o caráter, porquanto orgulhoso e mau pode tornar-se humilde e bondoso se se arrependeu. É do caráter físico de suas existências pretéritas e 217. E do caráter físico de suas existências pretéritas conserva o espírito traço das suas existências posteriores? O novo corpo que ele toma nenhuma relação com o que foi anteriormente destruído. Entretanto, o espírito se reflete no corpo, sem dúvida. Entretanto, o espírito se reflete no corpo, sem dúvida que este é unicamente matéria, porém, nada obstante, se modela pelas capacidades do espírito que lhe imprime certo cunho, sobretudo ao rosto, pelo que lhe é verdadeiro dizer-se que os olhos são espelho da alma, isso é, que o semblante do indivíduo lhe reflete de modo particular a alma. Assim é que uma pessoa excessivamente feia quando nela habita um espírito bom, criterioso e humanitário, que tem qualquer coisa que agrada, ao passo que há rostos belíssimos que nenhuma impressão te causam, que até chegar a inspirar-te repulsão. Poderias supor que somente os corpos bem moldados servem de envoltório aos mais perfeitos espíritos, quando é certo que todos os dias se deparas com homens de bem sobre um exterior disforme, sem que haja pronunciada parecença, a semelhança dos gostos e das inclinações pode, portanto, dar lugar ao que se chama de um ar de família. Nenhuma relação essencial, guardando o corpo que a alma toma numa encarnação com o de que se resvaiou a encarnação anterior. Visto que aquele lhe pode vir de procedência muito diversa deste, for absurdo pretender-se que uma série de existência haja uma semelhança que é inteiramente fortuita. Todavia, as qualidades do espírito frequentemente modificam os órgãos que lhe servem para as manifestações e lhe exprimem o semblante físico e até o conjunto das suas maneiras um cunho especial. É assim que, sobre um envoltório corporal da mais humilde aparência, se pode deparar a expressão da grandeza e da dignidade, enquanto sobre um envoltório de aspecto senhoril se percebe frequentemente a da baixeza e da ignomínia.
Não é pouco frequente observar-se que certas pessoas, elevando-se da mais ínfima posição, tomam sem esforços os hábitos e as maneiras da alta sociedade. Parece que elas aí vêm achar-se do novo no seu elemento. Outras, contrariamente, apesar do nascimento da educação, se mostram sempre deslocadas em tal meio, de que modo de se explicar-se esse fato, se não como reflexo daquilo que o espírito foi antes? 218. Ideias inatas. Encarnado, conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve de conhecimentos e que adquiriu nas existências anteriores? Guarda vaga lembrança, que lhe dá o que se chama de ideias inatas. Não é então quimérica a teoria das ideias inatas? Não, os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. Liberto da matéria, o espírito sempre os tem os presentes. Durante a encarnação, esquece-os em parte, momentaneamente. Porém, a intuição que lhes conserva lhes auxilia o progresso, se não fosse assim, teria que recomeçar constantemente. Em cada nova existência, o ponto de partida para o espírito é o em que na existência precedente ele ficou. B. Grande conexão deve então haver entre duas existências consecutivas? Não sempre, tão grande quanto talvez suponhas. Dado bem diferentes são muitas vezes as posições do espírito nas duas, e que no intervalo de uma e outra ele pode ter progredido. 219. Qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, os das línguas, do cálculo, etc.? Lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas que dela não tem consciência. De onde queres que venham tais conhecimentos? O corpo muda, o espírito, porém, não muda, embora troque de roupagem. 220. Pode o espírito, mudando de corpo, perder algumas faculdades intelectuais, deixar de ser, ter, por exemplo, o gosto das artes? Sim, desde que conspurcou sua inteligência ou a utilizou mal. Ademais, uma faculdade qualquer pode permanecer ainda adormecida durante uma existência, por querer o espírito exercitar outra, que nenhuma relação tem com aquela. Essa, então, fica em estado latente para reaparecer mais tarde. 221. Deve-se atribuir a uma lembrança retrospectiva o sentimento instintivo que o homem, mesmo selvagem, possui da existência de Deus e o pressentimento da vida futura? É uma lembrança que ele conserva do que sabia o espírito antes de encarnar, mas o orgulho, amenidamente, abafa esse sentimento. Serão devidas a essa mesma lembrança certas crenças relativas à doutrina espírita que se observam em todos os povos? Essa doutrina é tão antiga quanto o mundo, tal motivo porque em todas as partes em toda parte a encontramos, o que constitui prova de que é verdadeira. Conservando a intuição do seu estado de espírito, o espírito encarnado tem instintivamente a consequência do mundo invisível, mas os preconceitos bastas vezes falseiam essa ideia e a ignorância lhe mistura a superstição.